Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. A série em que eu trago os tópicos que surgem das conversações com os amigos que conversam comigo. Seja comentando esses vídeos que eu faço, as postagens de texto que eu distribuo pelas redes sociais da qual faço parte, ou mais recentemente aqueles amigos que conversam comigo no grupo de WhatsApp que criei para justamente estabelecer esse contato mais direto com os seguidores aqui deste canal. Tá legal? Então, todas as segundas-feiras, quando tudo dá certo, temos esse tipo de vídeo. Aqueles que quiserem participar podem comentar esse vídeo, que certamente eu vou, incluir as questões que venham surgir desse contato, desse comentário, se forem questões, em vídeos futuros. Às vezes não é exatamente uma pergunta, mas às vezes um tópico interessante que surge eu transformo aqui em uma questão para elaborarmos. Ok? Vamos às questões de hoje, então. Questão número 1. Estou achando que sou uma das almas atadas que percebem que são e continuam aqui. Porque eu até sei que percebo que o mundo não deve ser a busca principal, mas meu entendimento e anseio é muito pálido, não fico nem lá nem cá. Então essa é uma questão trazida por uma amiga, por uma aspirante espiritual, que está aqui refletindo sobre os ditos de Sri Ramakrishna, que diz: existem 4 tipos de almas. Aquelas que são atadas ao mundo e nem percebem que existe qualquer coisa a se desatar. Existem aquelas que se percebem como seres espirituais, sabem que o mundo não é o sumo bonum da existência, mas ainda assim não conseguem se desvincular dos interesses pelo mundo. Existem aquelas almas que têm essa consciência de que são espirituais, sabem que o mundo é a atadura, lutam obstinadamente para escapar e pela graça de Deus escapam. E aquelas almas que nunca estiveram atadas, vêm para cá para auxiliar o Senhor, para nos dar testemunho, né? Essa amiga então está falando que ela está começando a achar que ela é do segundo grupo. Daquelas que percebem que são seres espirituais, eternos, que não é o fulano, ciclano e beltrano, mas ainda assim não consegue sentir atração suficientemente por Deus para lutar obstinadamente com as almas do terceiro tipo. E ela diz por que ela percebe isso? Porque ela, embora tenha consciência de que é uma alma, de que o mundo não pode ser a busca principal, ela não consegue desenvolver, um profundo anseio pelos pés de lótus do Senhor. E por isso ela acha que está nesse primeiro grupo. E ela confirmava essa ideia, tendo um comparativo com a vida dos santos, com a vida dos aspirantes espirituais mais exaltados, e percebia que esses tinham, demonstrações muito concretas, da diferença que é, do anseio, da busca, fervorosa por esse Deus, e que ela então, ainda que pudesse admirar isso, via essa diferença na sua própria tendência. Bom, a esmagadora maioria de nós é assim. Ou melhor dizendo, a maior parte dos aspirantes espirituais tem esse dilema. Nós temos uma devoção mesclada. Eu falava, a esmagadora maioria de nós está nessa situação. No campo geral, a grande maioria das pessoas está no primeiro grupo mesmo. Aqueles que nem estão especulando a possibilidade de estarem atados a coisa nenhuma. Estão simplesmente querendo viver essa vida nas três dimensões da mente, reproduzir, ter as necessidades fisiológicas e não sofrer. Basicamente isso. Uma vida animal, às vezes com mestrado em Oxford, não importa. A pessoa realmente não se preocupa com nada mais além disso, É o objetivo da vida materialista mesmo. E a maioria das pessoas está nessa situação. Desperdiça o nascimento humano porque não buscou conhecer Deus nessa vida. Palavra de Sri Ramakrishna, Nasceu em vão aquele que, tendo obtido o nascimento humano tão raro,
porque são milhares de outras oportunidades, né? Não busca conhecer Deus nessa mesma vida. Então aqueles outros que estão, por exemplo, nos grupos 2 e 3, eles não desperdiçaram o nascimento humano, porque eles buscaram conhecer Deus nessa vida. Ainda que possamos fracassar nesta vida, na próxima, na outra, e que estejamos fracassando há muitas vidas. Esse é o caso, né, que nós possamos ser levados à reflexão. Se estamos aqui e evidentemente não somos almas liberadas, é porque talvez sejamos do segundo tipo. Então essa é uma questão muito razoável de se considerar, que nós sejamos do segundo tipo. Mas o caso é que aí entra, né, a mentalidade Bhakti. Bhakti não é sobre querer escapar do mundo. Bhakti é sobre querer amar a Deus. Então, assim, se você começou a desenvolver amor por Deus, a sua vida já é maravilhosa. Ainda que você seja dúbio, ainda que você seja mesclado, ainda que você esteja também interessado que o seu time ganhe a Taça Libertadores da América, que você compre aquele carro, que você namore a garota da esquina, que você tenha isso ou aquilo, ainda que essas coisas ainda sejam muito atraentes e muito interessantes, e que a gente, né, divida o nosso coração em vários departamentos, o fato de nós já começarmos a identificar que Deus é que deveria ocupar essa sala inteira do nosso coração, isso já é muito positivo. E se a gente começa a crescer em amor, mesmo que ainda haja divisões, a gente pode entender que esse nascimento não foi em vão de jeito nenhum. Então, na pior das hipóteses, no próximo nascimento a gente vai estar com mais inflamação por Deus. Mas o ponto não é bem esse. O ponto é que o Bhakta reza assim: ó Senhor, me faz nascer no inferno, mas não me faz esquecer de Ti. Então não esquecer de Deus é que é o ponto. Então o pensamento de Bhakti não é sobre moksha, não é sobre libertação, não é sobre ir para Vaikunta, não é? Não é para ir para uma morada maravilhosa, assim, não é isso. É sobre ter essa vantagem profunda da existência, que é você pensar em Deus. E eu, por exemplo, sou uma pessoa também muito dividida em meus interesses, certamente. Mas não há um dia da minha vida, um único dia da minha vida, e que o pensamento em Deus não tenha surgido tão forte para dizer que esse foi o pensamento principal. Mesmo nos dias em que eu tenho atividades dos meus filhos, situações familiares importantes, questões de saúde e outras coisas que realmente reclamam a nossa atenção e a nossa mente, o nosso coração, mas ainda assim o pensamento no Senhor sempre está lá. Então, eu acho que essa é a nota de esperança. O ensinamento sobre Bhakti Yoga é sobre a nossa real natureza, potencialmente como amantes de Deus, porque a nossa real natureza é de anshas, parte de Deus. Então é só a gente inclinar o nosso coração para isso, que isso é crescente. Se você, minha querida irmã, meu querido irmão, em algum momento desta sua vidinha aqui, teve um momento de emoção profunda sobre Deus, de ouvir uma história sobre um santo e tenha ficado profundamente tocado e tenha percebido que isso é muito bom, e que por muitas vezes você fica triste por às vezes estar se desviando, saiba que Deus já está agindo profundamente. Então essa aqui é a questão. Não ficar se colocando nesse segundo lugar aí de que eu não vou escapar. Não. Aumentar o amor por Deus. Onde Deus vai nos colocar, é Ele que sabe, porque Ele é o soberano de nossas vidas. Né? Esse que é o ponto fundamental. Nós não somos advaitins que estamos buscando moksha. Não. Não somos budistas. Estamos buscando, não é? Essa libertação, seja lá de que for. Não. Estamos buscando o amado. Podemos estar na prisão, mas o amado está no nosso coração. Então somos felizes. Não é? Muito bem. Segunda questão de hoje.
Algumas escolas devocionais dizem que Buda e Shankara foram encarnações de Deus para criar ao mesmo tempo luz e escuridão. Como entender que Buda e Shankara tenham sido expoentes de noções que são, em última análise, ateístas, tenham sido manifestações de Deus? Não é o Avatara aquela descida de Deus que destrói a obscuridade? Então, é particularmente das escolas Vedanta Vaishnavas, né, que se desenvolve essa ideia de que Shankara e Buda antes, né, príncipe Siddhartha Gautama, são avataras. No caso, Siddhartha seria um avatar de Vishnu e Shankara seria uma expansão do Senhor Shiva. Mais ou menos essa ideia. Qual é a percepção? A percepção é de que há vários tipos de avataras. Há avataras plenos, por exemplo, Sri Rama, Sri Krishna. Há avataras parciais, né? Há como se fossem expansões do poder de Deus, onde a sua personalidade, seu poder é de alguma maneira mais acentuada, mas não é exatamente que ele tenha esse feito como pessoa presente. É o caso, por exemplo, de Parashurama, que nós vamos ver a história dele no Bhagavad Purana, não é? É como se fossem os profetas, né? Ou grandes santos, né? Por exemplo, Narada, Vyasa, são também considerados avataras, mas são avatares de tipo diferente, como por exemplo é Sri Rama. Para os devotos de Sri Ramakrishna, como é Sri Ramakrishna. Como para os devotos do Senhor Jesus, como é o Senhor Jesus. Como é Chaitanya Deva. Então, há diversidades, né, de manifestações deste poder de Deus, né? Sri Ramakrishna falava dos Svarakotis. Os Svarakotis seriam os companheiros do Senhor ou próximos dele, ou suas expansões plenárias, né? Então, há essa ideia. Agora, então as missões são diferentes. E as circunstâncias e épocas e mundos e dimensões são diferentes. Na qual esse avatar atua e como atua e por que atua. O profeta, o grande santo. Vamos pensar assim, ok? Isso é a ideia de que Deus manda o seu representante ao universo fenomenológico para atuar com um mandato. Sri Ramakrishna fala tanto, né? O vice-rei de um reino, de um império, que vai visitar as províncias com o estandarte do soberano. Ele pode estabelecer a lei. Então, vamos pensar assim no Senhor Buda. Qual é o contexto da existência do Senhor Buda? É de que naquela época, naquele meio, a religião estava profundamente degradada num ritualismo vazio, seco, onde, embora existisse o conhecimento védico, o conhecimento dos brahmanes, estava tudo muito deteriorado, onde não se amava a Deus, onde compreendia-se muito errado a questão da divisão das classes, né, das castas, do próprio sistema de vida, né, do Varnashrama, né, os lugares de cada Varna, né, de cada classe, né, e também as divisões da vida, né, os estados, né, de aluno, de homem casado, de aposentado, de renunciante. Tudo muito degradado, tudo muito mundanizado, tudo muito institucionalizado. Então o Senhor Buda surge nesse lugar para reordenar um pouco o sentido mais espiritual de todas essas coisas. Então vai trazer de novo para aquele universo védico a ideia de que o objetivo fundamental é você purificar-se espiritualmente, você se tornar espiritual, você ter consciência de que você é espiritual. Só que isso era numa linguagem que as pessoas não entendiam mais a ideia do Supremo Senhor, do amado Senhor. Elas só poderiam compreender fugir do sofrimento. Então, o Senhor Buda foi tentar expandir a possibilidade de compreensão de moksha. E foi assim que ele desenvolveu a sua pregação. Não falando a respeito de Brahman, não negando o Brahman, mas não falando sobre ele. Por quê? Porque esse era o estado daquela gente. Era o estado do mundo, era o estado daquela cultura. Como naquela passagem do Evangelho em que os fariseus vão perguntar para o Senhor Jesus, querendo colocar ele em má situação, e perguntam para ele: Moisés permitiu o divórcio, o que o Senhor diz? E o Senhor Jesus disse: Moisés fez uma lei de acordo com o estado degradado do povo. Então, é isso, né?
Sri Ramakrishna dizia sobre o Senhor Buda, ele não podia falar, as pessoas não compreenderiam, ele não teve capacidade de transmitir aquilo que só a experiência direta poderia conhecer. Então, esse que é o ponto. Como podemos imaginar que Deus se manifestaria em seu poder em uma personalidade que concretamente conduziu as pessoas para ignorá-lo? Porque o estado era esse, né? É assim, nós não ensinamos matemática do 9º grau no 1º grau. Não é porque a matemática do 9º grau seja menos matemática naquela época, mas é porque você precisa adaptar, não é? A capacidade das pessoas. Então o que acontece? Então veio o Buda, estabeleceu-se o quê? Uma decadência profunda do brahmanismo, como era caracterizado, o domínio da casta dos brahmanes. Uma nova instituição surgiu, uma nova ordem de sannyasin surgiu, um novo entendimento surgiu, um novo apoio dos reis surgiu, uma nova devoção surgiu. Tudo isso aconteceu e o conteúdo védico foi colocado de lado, porque as pessoas começaram a entender aquilo como uma coisa arcaica, uma coisa museológica. Por quê? Porque estava caracterizado de mundanismo. Os adeptos das escolas devocionais vedânticas, sobretudo os Vaishnavas, Gaudiya e tudo mais, porque essa identificação de Siddhartha Gautama como um avatar de Vishnu não é exatamente universal também entre os Vaishnavas, não, ok? Mas é de que ele veio proibir o sacrifício animal. Não é exatamente isso, né? Não é exatamente esse o ponto, não. Ele veio reordenar a lógica do sacrifício, a lógica do serviço. Então estava tudo, sabe, muito parecido com a situação do Senhor Jesus em relação àquela sociedade religiosa dos judeus. Não tinha nada de errado com os rituais em si. O problema era a dimensão das coisas, o problema era a proporção das coisas, o problema era a lógica, que estava toda ela bizarramente transtornada. Não é? Então, se estabeleceu essa prevalência de uma nova ordem, uma ordem não védica. Tanto o budismo quanto o jainismo. O jainismo também se desenvolveu num período parecido que começou a se desenvolver o budismo. Sri Ramakrishna homenageava os 24 Tirthankaras do jainismo. Nunca vi ele falar nada sobre Mahavira, mas assim, os 24 Tirthankaras, os grandes heróis, né, da tradição jainista, né, que fala justamente disso, né, do heroísmo da alma se reconhecer como esta parcela espiritual. Também não é exatamente teísta, definitivamente. Não está tratando disso. Mas por que aquilo naquele momento histórico prevaleceu? Ainda hoje existe, né, o jainismo, uma minoria importante na Índia. Só lá, mas enfim. É significativo culturalmente. Em muitos aspectos parecido com o budismo, em outros diferentes. Por quê? Porque era essa decadência da estrutura, né, ali corrompida do sistema védico. Aí passaram séculos, lá no 7º século da era cristã, nós temos o quê? Nós temos uma inquietação das pessoas em relação ao estado de coisas na Índia. Por quê? Porque aqueles budismos, o Buda, né, deixou a sua forma, deixou esse mundo e começaram a surgir várias interpretações, várias questões, várias divisões, várias filosofias, vários entendimentos, e em um dado momento aquilo se cristalizou. E aí o que acontece? Houve a possibilidade de restaurar a dignidade da cultura védica. Restaurar-se a dignidade do ensinamento sobre Brahma, que era, né, a representação dos Brahmanes. Passaram-se séculos para que pudesse voltar de novo a se levantar esse assunto. Quem levantou? Uma grande personalidade espiritual. Não é que ele tenha inventado o Advaita Vedanta, aquele representante de um pensamento, né, seu próprio pai espiritual, digamos assim, seu mestre, né, seu guru Gaudapada e outros, né, mas ele é o ícone, né, dessa argumentação. Então, Shankaracharya, que Sri Ramakrishna dizia, né, guardou o ego do conhecimento para ensinar as pessoas. Estabeleceu o quê? Uma defesa da cultura védica, uma defesa do Brahma, uma defesa do Atman,
contra os argumentos daqueles budismos que naquele 7º século da era cristã já estavam assim no niilismo absoluto, né? Uma descrença em tudo, uma descrença na própria existência do eu, uma descrença profunda. Porque assim, um amor pela intelectualização, né? E aquilo já não estava mais agradando ninguém, não estava mais alcançando ninguém. O movimento do Senhor Buda foi um movimento profundamente popular e revolucionário, não é? Que beneficiou muito as castas inferiores, beneficiou muito os fora de casta, beneficiou as mulheres, promoveu muitos bens, né? Muitas coisas positivas. Mas, depois, com o tempo, deteriorou-se também. E aí veio o argumento de Shankara. A Shankara é só o símbolo aqui desse renascimento, mas é sem dúvida nenhuma a personalidade mais importante. Então retomou-se a concepção de que Brahman, o absoluto, e o Atman, o absoluto em todos, é real. Então voltou-se a ter a autoridade dos Vedas, voltou-se a ter a perspectiva de que o culto das deidades que eram manifestações de Brahman eram válidas, positivas, e que os ideários daqueles budismos eram antivédicos, eram errados, eram ilegítimos. E houve a grande derrocada do budismo na Índia. E permitiu o quê? Séculos depois, século XI, século XIII, século XV, século XVI, século XIX, a restauração do quê? Do sentimento verdadeiramente, autenticamente devocional por Bhagavan. Então, a literatura purânica, que é antes do Buda e que dava sustentação ao amor a Bhagavan, passou a ser retomada séculos e séculos depois. Depois que Shankara e o Advaita Vedanta começaram também a ficar percebidos como insuficientes. Começaram a ver os problemas, começaram a ver os avanços do mesmo niilismo, do mesmo sarcasmo, da mesma indiferença, do mesmo materialismo, né? Porque esse é o mundo. Sobretudo na Era de Kali. Todos esses personagens passados pela Era de Kali, ok? Então é isso. Como que Deus pode se manifestar nesses? Porque ele vai colocando a sua potência dentro das atividades de cada época, de cada circunstância. Não é que seja dogmático isso, ok? Você não precisa acreditar fundamentalmente que Siddhartha Gautama e Shankara são encarnações de Vishnu e de Shiva. Mas o ponto é de que a argumentação vai nesse sentido. Ok? Muito bem. A outra questão que eu vou colocar aqui, a terceira de hoje... Não, tem uma outra antes. Um amigo pergunta: está na moda atualmente as teorias que falam sobre alienígenas como deuses, como criadores da humanidade, ou em versões mais exaltadas e crescentes em popularidade. Popularidade na internet, né? Que você diz, né? Em certos canais, né? Tem que ver o seu algoritmo. Que nós estamos a viver em uma matrix, em um experimento desses seres. No cristianismo, judaísmo e islamismo, dos seres inteligentes abaixo de Deus, temos anjos, demônios e homens. O que a perspectiva de Bhakti diz sobre o tema dessas outras existências inteligentes fora da humanidade? É possível considerar a existência de Deus se considerarmos que somos de alguma forma criações de outros seres? Há sentido em crer que as divindades das religiões sejam, na verdade, aparições de seres mortais, de outro planeta ou dimensão? Tal constatação acabaria com a lógica de Bhakti? Bom, então vamos por partes, né? Então assim, está na moda atualmente as teorias que falam sobre alienígenas como deuses. Não é exatamente de agora. Eu lembro, né? Surgiu assim com mais ênfase com o ex-hoteleiro suíço Erich von Däniken, que escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas, a qual ele fazia certos apontamentos sobre curiosidades arqueológicas, em que poderia dar a entender que certos registros, né, de divindades do passado e tudo mais
sob um olhar moderno, poderiam significar a visitação de astronautas de outros mundos. O livro tem algumas coisas assim, tanto quanto forçadas, e outras coisas que são bem interessantes. Fez um certo sucesso. Eu lembro também, na minha adolescência, juventude, assim, que tinha um escritor espanhol, acho que ainda está vivo, chamado Juan José Benítez, o JJ Benítez. Um fólogo e polemista espanhol, que ele escreveu vários livros nessa mesma toada, né? O OVNI de Belém e coisas assim. A série Operação Cavalo de Troia, que um homem voltava no tempo, ia até o tempo do Cristo. Ficção, mas ele dizia que não. E coisas desse tipo, né? O próprio padre Serafim Rose, no seu, né, livro A Ortodoxia e a Religião do Futuro, vai tratar disso. Dessa temática. Não é exatamente algo novo, mas eu concordo que agora está havendo um renascimento desse assunto. Então, as versões mais exaltadas e crescentes em popularidade, aí eu digo, popularidade mais ou menos, né? Que seja uma coisa popular no sentido de que a minha mãe sabe, né? É popular assim, tem um nicho, né? Desenvolvendo, que mistura um pouco esoterismo, mistura um pouco espiritismo, mistura um pouco ufologia e tudo mais. Teorias da conspiração, movimentos milenaristas, e essa ansiedade toda que a gente também vê dominada muito na internet. Então cria essas teses, essas teorias. Movimentos como Jastacheran, coisas misticoides, digamos assim, que, sei lá final dos anos 90, eu já conhecia, já sabia que existia e tudo mais. Eu fui muito interessado por ufologia, assim, quando eu era um adolescente. E continuei, assim, né, interessado num assunto, né, com ondas. Mas essa coisa, né, estamos vivendo uma Matrix, um experimento desses seres. Vamos tratar disso. Aí ele diz, no cristianismo, judaísmo e islamismo, os seres inteligentes abaixo de Deus, temos anjos, demônios e homens. Na perspectiva de Bhakti, como é que é? Se considerarmos que esses deuses das religiões são alienígenas, pode haver Bhakti? Então, assim, o primeiro ponto. O assunto da ufologia, ele é um assunto antigo. Ele foi tratado assim com escárnio durante a maior parte do século XX. Na verdade, ele surge assim, né, como um tema, uma temática de discussão pública a partir dos anos 50 do século XX. A partir do pós-guerra, sobretudo, né? Que o assunto começa a ser mais popular, assim, mais divulgado e tudo mais. E aí houve um primeiro movimento de certa curiosidade e depois um movimento de ridicularização, conduzido mesmo até por governo, sobretudo nos Estados Unidos, né? Uma certa campanha de tornar esse assunto um assunto patético, um assunto assim do Marvin the Martian do desenho, sabe? Uma coisa de folclore. Mas foi um assunto que cresceu muito em observação a partir dos anos 50, dos anos 40, do século 20, dos anos 50 em diante. E essas considerações a respeito de presença de alienígenas ou de casos que poderiam ser vistos como alienígenas em épocas mais remotas no passado, começou então a ficar mais destacada a partir dos anos 70, quando esses trabalhos, como do Eric von Däniken, do Eram dos Astronautas e outros, começaram a aparecer. E as pessoas começaram a trazer essas ideias. Assim como a interpretação de passagens bíblicas, passagens de outras religiões e tudo mais. Algumas mais forçadas, algumas mais interessantes. E os casos, e os relatos. Então, a partir ali do final dos anos 70 e dos anos 80, começamos a ter uma outra onda, que foi a onda dos tópicos sobre abdução alienígena. Os casos sobre abdução alienígena são muito antigos. Muito, muito antigos. E universais, mundiais. Mas eles passaram a ser, assim, profundamente difundidos a partir dos anos 80 para os anos 90. Então, temos o trabalho, por exemplo, né, do psiquiatra John Mack, né, que começou a recuperar, né, um estudo, né,
sobre regressão e tudo mais. Nós tivemos o famoso livro Communion, né, que conta uma experiência. Então esses assuntos eles passaram a ser parte da cultura popular, porque começaram a ver filmes, aí passaram a ter alguns filmes um pouco mais sérios, um pouco mais, né, Hangar 18, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, coisas assim, né, junto com outras coisas de peças de ridicularização, mas um pouco das duas coisas. Então você teve um processo de enraizamento desta cultura ufológica na sociedade mundial. A partir dos anos 90, dos anos 2000, então, houve um certo esfriamento. E agora, nessa segunda década do século XXI, nós temos um regresso desse assunto com força. Por quê? Porque vivemos a época tecnológica em que temos muitas câmeras, temos muitos celulares, temos câmeras de segurança, temos imagens de alta definição. Então, o que antigamente era um borrão lá que alguém viu, agora começa a ser mais difundido, porque muitas pessoas têm possibilidade de fotografar, de ver, de filmar. E aquele evento, aí a discussão, será que está aumentando agora? Porque sempre existiu, só que agora temos a capacidade de registrar. Temos a internet, a divulgação de muitas coisas. Então, todos os exageros de divulgação e também a possibilidade de você divulgar as coisas. Então eu acho que existe esse aspecto. Qual é a minha posição em relação a isso? Primeiro, sobre o fenômeno. Eu acho que o fenômeno é real. O fenômeno é real. Com certeza existem os casos de abdução, existem os casos de avistamentos ao longo de muito tempo, OVNIs no mar, né? E coisas assim. Agora, a parte que nos interessa aqui propriamente, né, que é a parte dessa conexão entre a religiosidade, espiritualidade, escrituras sagradas e OVNIs, aí eu acho que é um assunto um pouquinho mais complicado. Será que em registro das escrituras religiosas, de todas as religiões, há casos em que podemos falar isso aqui pode ser? Eu acho que sim. Eu acho que há casos que podem ser. Mas não todos os casos que a gente imagina que sejam. Alguns outros casos o simbolismo explica. Alguns outros casos o contexto da escritura explica. Há também visões espirituais. Não é? Aquela coisa, eu não acho que Sri Ramakrishna, quando via Kali, ele estava vendo um alienígena. Ok? Esse que é o ponto. Então, como determinar que é uma coisa e não é outra? Aí, de um ponto de vista de quem está interpretando a coisa pelo sentido espiritual, eu digo, essa dúvida, essa questão não surge. A mensagem espiritual, se é espiritual, ela traz um tópico espiritual para ser considerado. Né? Então, é isso, mas tem essa tendência, né? Então, assim, o livro de Enoque, então tá falando lá dos filhos de Deus, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, houve aquele contato, houve aquela busca. Não podem ser anjos, ou eram os anjos caídos, né? Os santos padres da igreja discutiram essa ideia. O que significa, né? Os filhos dos deuses querendo... Os filhos de Deus querendo reproduzir com os filhos dos homens. É disso que se trata, ok? Nasceram os gigantes disso. Os santos padres da igreja antiga discutiram isso. A tendência prevalente, a tendência majoritária disse: esses filhos de Deus eram religiosos, as filhas dos homens eram as mulheres mundanas. Nasceram gigantes porque eram terríveis pessoas nascidas da degradação. É uma interpretação. Existe outra que diz, não, é literal, só que esses filhos de Deus são os anjos. Que esse é o entendimento bíblico mais clássico a respeito da palavra dos filhos de Deus. E eles eram caídos, então eles estavam no meio do caminho e conseguiram de alguma forma reproduzir com esses seres humanos e nascer esses seres híbridos. É uma especulação bastante controversa, mas houve essa tendência dos santos padres também. A primeira é um pouquinho forçar a barra, eu acho. A segunda
pode nos dar mais a característica dos alienígenas do que de anjos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas isso é só um achismo. É só um achismo. A ideia de que outros seres tenham, então, reproduzido com seres humanos e tenha nascido aqui um certo tipo, né, de hibridização que tenha tornado o mundo tão terrível que ele tenha que ter sido colocado sob as águas para ser regenerado, eu não acho uma ideia absurda. O problema é que isso não diz respeito à eliminação do plano espiritual. Porque sejam esses seres, então, alienígenas, eles têm alma também. Né? São viventes. São givas. São anchas do Senhor. Então, eu sempre coloco isso. Quando a gente percebe aqui que os europeus vieram à América do Sul, à América Central, América do Norte e colonizaram os indígenas aqui, Deus sumiu. Não existiu Deus quando houve a escravidão, por exemplo. Qual é o ponto? Qual é a questão? Então, seres de outros planetas podem ser povos mais avançados, atuando em relação a outros. Qual é a questão? Não houve hibridização entre os europeus e os ameríndios aqui? Qual é a questão? Qual é o tópico? Eles não usaram a religião como um elemento também de conquista e tudo mais? Então quer dizer que então Cristo é falso porque alguém usou mal o seu nome? Não vejo como uma coisa possa aferir a outra. Para determinar se uma coisa é uma coisa ou outra, nós teríamos que ter um tipo de autoridade que nós não temos. Dá para afirmar que são alienígenas? Dá para afirmar que são anjos? Por que você se preocupa tanto com isso? Por que alguém se preocupa tanto com isso? Eu já tive muito fascínio por esse assunto, mas depois de conhecer o ensinamento de Sri Ramakrishna, sobretudo, meio que isso foi desaparecendo como curiosidade. Eu não sei. Eu acredito que hoje aconteça esses eventos. Aí a questão da Matrix. Vivemos numa Matrix. Não vivemos numa Matrix. O tema da Matrix, do filme Matrix, diz respeito do quê? Que as pessoas estavam dormindo e as suas energias estavam servindo para as máquinas. Mas isso é a imagem do quê? É a imagem de que nós somos almas encaixotadas no nosso corpo, nossa mente e personalidade fulano, e não percebemos quem nós realmente somos. Há muito de perspectiva védica no filme Matrix, evidentemente. Okay? Muito mesmo. Então, estamos vivendo isso desde sempre. A nossa conexão com a matéria. Se os nossos corpos são hibridizações de outros seres, faz menor diferença. Nesse sentido. Menor diferença. Então, atualmente, né? Então, vivemos numa Matrix. Então, não. Mas existem pessoas que são abduzidas por alienígenas? Eu acredito que sim. Por quê? Porque são casos universais, há muito tempo, registrados assim com uma solidez de registros. São experiências terríveis. Qual o significado espiritual disso? Talvez o mesmo significado espiritual dos portugueses tendo chegado na América do Sul, os espanhóis, os holandeses, né? Qual o significado espiritual que significa isso? Tem, você consegue. São as givas sendo givas, presas, atadas ao mundo e fazendo suas coisas. Talvez esses seres busquem, por exemplo, aspectos do nosso DNA para resolver problemas biológicos deles. O que é isso? É a busca da giva. Há um relato, por exemplo, né, de um alto oficial aí de um serviço secreto americano e tudo mais. Ele deu essa declaração há pouco tempo. De que uma criatura que parecia um gafanhoto estava realizando uma operação nele. E ele estava apavorado e se debatendo. E o ser telepaticamente disse para ele: por que você se debate? É apenas o seu corpo, a sua alma, que é quem você é, não pode ser ferida. Incrível. Ter esse entendimento, né? É como se você levasse um cachorro no veterinário, né? É pro bem dele e tal. Esse tal alienígena suposto diálogo estava indo pro aspecto mais metafísico ainda. Então, tem esse ponto, né? Eu acho que existem sim pessoas que são sorteadas e passam por essas experiências terríveis. Acho que é absolutamente real.
E para essas pessoas o mundo deve ser mais terrível do que para os outros que não têm essa experiência. Por qual razão que isso acontece com elas? Por causa do karma. O karma delas faz com que elas tenham essa experiência. Outros não têm o mesmo karma. É assim. Então, o que isso afeta Bhakti? Eu disse, por exemplo, né, no judaísmo, no cristianismo, no Islã, você só tem essa dimensão. Não sei se é bem assim. É porque o tópico fundamental do cristianismo, por exemplo, é esse mundo aqui, é essa jornada. Tudo é relacionado a Cristo. Então toda a jornada é sobre isso aqui. Então está se pensando muito em outros planetas. Mas o cristão deve perguntar, se encontra vida em outros planetas, será que eles são herdeiros da queda de Adão e Eva? Essas coisas, né? São dilemas que talvez um senso um pouquinho mais limitado possa provocar. Agora, na perspectiva muçulmana, eu acho que há sim a ideia de que, né, a criação de Allah pode ser muito estendida. Acho que não há nenhum problema a respeito disso. Né? Vão existir devotos de Allah em outros planetas também. E o judaísmo também eu acho que não vai ter muito problema com isso, não. Acho que não é essa muita questão. Embora a própria ideia judaica seja muito uma religião de um povo, né, de uma circunstância histórica aqui e tal. Mas os mais místicos, né, eu acho que vão entender de outra maneira. Então acho que sempre vai ser um pouco isso, né? Em Bhakti não muda nada. Ah, mas então Vishnu é um alienígena, Shiva é um alienígena. Quem acreditar nisso nunca teve fé, né? Nunca teve fé em nada. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Você percebe que você é uma alma dentro de você mesmo. Não importa se existem alienígenas, isso nunca substitui. São campos diferentes, né? É o materialista que acha que se substituem as coisas, né? Pra aí, se você perguntar, e daí, só o alienígena veio aqui e tal, e a gente achou que ele era Deus, ok, mas e ele veio da onde? E o universo na qual ele atua veio da onde? E tudo isso, você não entende que esse é um assunto que o materialismo não pode abarcar completamente? Esse é o ponto, né? Então eu acho que isso não afeta nada do ponto de vista de Bhakti. Nada. As circunstâncias trágicas do mundo não afetam nada a perspectiva de Bhakti. Porque nós sabemos que esse campo da transitoriedade é assim mesmo. Levar a nossa mente para essas coisas e transformar isso na nossa religião, aí sim eu acho que é muito prejudicial. Não é? Muito bem. Assim, a quarta questão é que eu digo aqui, não é uma questão trazida, mas é um tópico que eu gostaria de desenvolver de diálogos que eu tive com amigos. A primeira questão é um amigo que nasceu numa família católica, mas já há alguns anos ele estava desenvolvendo a sua espiritualidade em um ramo do Shaivismo da Caxemira, né? Que é uma escola, né, dentro do ponto de vista védico, né, do Sanatana Dharma, de devotos de Shiva. Shiva é o supremo para esses. Tem uma perspectiva assim de um não dualismo teísta, digamos assim, parecido com o Vishista Advaita Vedanta. No dia em que eu estou gravando esse vídeo, eu postei um texto sobre a conciliação entre o Shaivismo da Caxemira e o Vishista Advaita Vedanta de Sri Ramanuja. Que é, né, assim, tem Sri Ramanuja como o principal expoente das combinações, né? Da diferenciação de ambos para o Advaita Vedanta. Então, muito bem. Esse amigo, então, ele estava nesse ramo do Shaivismo da Caxemira, seguindo, né, um guru indiano, daqui do Brasil e tudo mais, e, enfim. E ele, assim, começou a sentir já há algum tempo um certo cansaço, uma certa incompatibilidade com essa religiosidade. Por quê? Porque ele começou a perceber nela assim, um exacerbado intelectualismo, um exacerbado senso mais cultural, né? Uma certa questão assim, de veleidade intelectual das pessoas, né? E um certo elitismo, né? Um movimento assim, de pessoas bem nascidos, né? Que podem viajar, e, né, conhecem línguas, essa coisa, né? Um hobby da erudição, né, exótica, digamos assim. E ele começou a perceber isso e começou a sentir falta de uma coisa assim um pouquinho mais pé no chão, um pouco mais orgânica, um pouco mais comunitária, um pouco mais vinculada com coisas raiz, né, assim, do entendimento mais próximo. E ele nisso começou a querer voltar para o catolicismo romano,
Identificou então no catolicismo romano o seu porto seguro e começou a falar comigo sobre isso e tal, conversando, né? Porque eu falo muito sobre Bhakti Yoga. E ele começou a pensar assim, eu acho que é no catolicismo que eu vou desenvolver Bhakti Yoga. Nesse Shaivismo da Caxemira, com todos os seus méritos e tal, e pessoas legais que ele tenha conhecido, ele achava que estava muito seco, muito mental, muito sem sentido. Um outro caso aqui, da mesma época, um amigo de família aí, judaica, que em um dado momento da vida começou a se interessar pelo budismo e assim, se integrou muito profundamente a um dos budismos e se tornou até uma pessoa, né, com responsabilidades dentro de uma sangha, né, e tudo mais. Mas de uns tempos para cá também vem sentindo assim uma certa falta de Deus, uma certa falta do Senhor, uma certa falta desta relação amorosa, né, com Deus. E também conversando comigo já há algum tempo, né, falo muito sobre Bhakti Yoga. Não é que eu tenha sido responsável por isso, definitivamente não, em nenhum dos casos, ok? Mas eu acho que ajudou no processo, talvez mais no segundo do que no primeiro amigo, a entender assim, talvez a plataforma de Bhakti, amor a Deus, seja realmente a natureza, né, a minha natureza. E aí esse amigo está retomando, digamos assim, certas práticas judaicas, não necessariamente a se integrar dentro de uma sinagoga e tudo mais, mas tentando pensar por aí, né? Então assim, os dois casos que eu gostaria de refletir, eu já fiz essa conversa com esses amigos, né? Primeiro que eu acho bastante natural que alguém que tenha refletido um pouco sobre Bhakti Yoga, que tenha sentido alegria, emoção, sensibilidade com textos sobre Bhakti, com o ensino de Sri Ramakrishna, com imagens que nos remetam a essa profunda alegria que é ter amor por Deus, vá mesmo sentir um desencanto com as formas mais intelectuais e notoriamente mais impessoais ou, em certos casos, ateístas mesmo. No caso do Shaivismo da Caxemira, não é que se desenvolva isso, que ele é diferente do Advaita Vedanta, mas acaba acontecendo que como as pessoas desta época, né, tanto no Ocidente quanto no Oriente, tem uma pegada assim muito intelectual e muito individualista e muito... a devoção realmente se desenvolve pouco. As pessoas acabam ficando muito essa coisa, né, do eu sou aquilo e tudo mais, eu sou Shiva. Aí não é esse o caminho do Shaivismo da Caxemira, mas acaba se transformando um pouco disso. E não necessariamente também a pessoa tem a devoção pela imagem de Shiva, né? Também tem isso. E no caso do budismo é realmente uma dedicação completa de amor a Deus. Então eu acho muito natural que as pessoas que tenham sentido o gostinho de Bhakti não venham ficar por esses caminhos. Mas o ponto vai se identificar com o catolicismo romano, vai se identificar com o judaísmo. O caso é que, e aí eu digo, né, como experiência própria, muitas vezes a integração nessas religiões que são oficialmente teístas, você acaba não desenvolvendo muito o tópico do amor a Deus também. Por quê? Porque essas tradições elas são muito ricas e elas são muito voltadas para elas mesmas. De modo que às vezes o católico se torna muito fervorosamente católico. O judeu pode se tornar fervorosamente judeu. Mas eles podem até mesmo esquecer da necessidade de conhecer Deus. Por quê? Porque conhecer Deus passa a ser conhecido através da tradição, através dos sacramentos, através da piedade, através do conhecimento teológico, através do sensu fidei, assim, digamos, né? da ideia de que você está ali vivendo naquela comunhão. Então aí o que acontece, né? Aquele despertar por Bhagavan, que é o coração de Bhakti, é amor pelo Bhagavan, acaba se diluindo, depois se transforma apenas em mais um sectarismo grosseiro. Aí eu falava com esse amigo que quer voltar, quer ir pro catolicismo, né? Só toma cuidado para você, né, não comprar, né, o discurso católico, que vai fazer você repudiar todas as luzes que você certamente viu no caminho lá do Shaivismo da Caxemira. Por quê? Porque no caso do cristianismo, o sectarismo, né,
é muito agudo. O exclusivismo é muito agudo, né? O catolicismo romano evoluiu muito, progrediu muito com os seus conceitos no Concílio Vaticano II, mas às vezes a pessoa volta para o catolicismo romano querendo pegar a sua vibe mais conservadora, mais tradicionalista. Eu acho que não é o caso desse amigo. Mas o tópico é esse, né? Honestidade intelectual de falar assim, não, tem santos em todos os lugares. Ela, às vezes, né, pode ficar um pouco enfraquecida assim, nesse processo, né, de retorno. E no caso do amigo que se conecta mais com as tradições judaicas, o mesmo ponto, né? Então, o que é interessante para quem quer Bhakti é aproveitar as tecnologias que as religiões teístas têm para desenvolver amor por Deus, mas não se prender aos seus clubismos, né? Então, mas eu posso ser um católico, ser um judeu e tudo mais, e não ter um certo tipo de sectarismo. Eu não sei, o que eu estou querendo dizer é que para ser um devoto de Deus, a relação precisa ser com Ele mesmo. Porque senão é substituição, né? O mundo inclui as formas religiosas. Então é aquela parábola de Sri Ramakrishna, né? O homem estava na estrada, vieram 3 salteadores, 3 bandidos, o primeiro bateram nele, roubaram ele, o primeiro falou, vamos matá-lo. O segundo disse, não, vamos amarrá-lo e deixá-lo no meio do mato. Eles acabam concordando, o terceiro não fala nada. Depois o terceiro volta, vai na floresta, desamarra o cara, dá água para ele, remédio nas feridas dele, levanta ele, leva ele até o fim da estrada, dá um dinheirinho para ele e fala assim, a tua casa é lá, vai lá. E aí o homem fica muito, né, agradecido e diz assim, poxa, deixa eu levar você comigo para dizer que você me ajudou. Ele fala, não, eu não posso ir com você, eu só posso te mostrar o caminho. Então, primeiro dos assaltantes, aquele mais malvado que queria matar, é tamas. É a tendência nossa de grande obscuridade. Está o quê? No mundanismo mais grosseiro, nas coisas mais pervertidas da existência. Matam a nossa alma. O segundo é aquele que queria amarrar. O amarrar é o apego, o atamento ao mundo, as paixões. Eu quero criar um esporte. Eu quero criar uma ideologia política. Eu vou reformar o mundo. Eu vou fazer essas coisas, né? A profissão. Meu sonho é ser esse tipo de coisa. E o terceiro é o quê? O terceiro é a religiosidade. O terceiro é a espiritualidade. O terceiro são as coisas benignas do controle dos sentidos. Elas te botam no caminho para casa, mas não te levam para lá. Você precisa transcender o aspecto religioso para virar um amante de Deus. Então a religião, na melhor das hipóteses, pode te ajudar a chegar em casa. Aí você precisa entender que Deus não é a sua religião. Então esse é o dilema para esses amigos e para qualquer um de vocês que acompanha aqui nesse canal, que estão pensando assim, eu quero ser um devoto de Deus, eu quero ser um bhakta. Qual religião eu devo? Aquela que te ajudar mais a ter anseio por Deus. Qual anseio por Deus? Aqueles 3 anseios combinados que Thakur diz, né? O apego por Deus, equivalente àquele que o avarento tem pelo dinheiro. O apego por Deus, equivalente àquele que a mãezinha tem pelo bebê recém-nascido. O apego por Deus, equivalente à esposa casta pelo seu amado. Esses 3 apegos combinados por Deus fazem você vê-lo. Então não é o apego pela religião. Eu fui um cristão ortodoxo durante muito tempo. Durante boa parte, minha grande paixão, meu grande amor, ela era pela ortodoxia, pelo iconostácio, pela cortina, pela lamparina, pelos hinos, pela beleza dos paramentos, pela austeridade dos santos, pela cúpula de cebola nas igrejas, pelo lustre, pela vela de... essas coisas. Pelo véuzinho das moças e tudo mais. Essas coisas. Barbão, né? Barba e tal, né? Essas coisas. Você fica fascinado por isso. E é sincero. Você se torna muito conectado com aquilo. Aí Cristo, o amado, fica no ícone. Então, em algum momento, você precisa transcender isso. Você precisa entender, né?
que é um barco que te leva até lá. Você não pode morar no barco. Se você mora no barco, você pode, mas você não vai chegar lá na ilha, que você chegar, a ilha do amor a Deus. Né? Então esse é um ponto a se considerar para todos aqueles que estão nessa jornada por entender qual é o caminho para Bhakti. Né? Bom, meus amigos, tem outras questões aqui. Tinham mais 3 questões que eu tinha reservado aqui. Mas elas são questões tão boas que eu não gostaria de fazê-las rapidinho. Então eu vou deixar para um próximo episódio. E vou tratá-las com todo o capricho que elas merecem. Tá legal, meus amigos? Então hoje tivemos quantas questões? Tivemos 4 questões. Quais foram as questões? Será que eu sou uma alma atada que não consigo me livrar? A outra foi: Buda e Shankara são encarnações de Deus? Mas como se eles ensinaram a ignorar Deus? Alienígenas eram os deuses astronautas? E será que se nos inserirmos em uma religião teísta necessariamente nos tornaremos bhaktas? Essas foram as questões de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem esse vídeo, compartilhem para os amigos que vocês acham que podem gostar. Peço isso aqui nesse espírito mesmo de entender que às vezes as pessoas, né, podem ser despertadas para isso. Eu posso compartilhar. E é isso. Até a próxima semana, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.